Quando a gente pensa em K-pop, a primeira coisa que vem à cabeça é de coreografias elaboradas, músicas e artistas brilhando nos palcos. Mas será que tudo é tão perfeito assim? Por trás dos clipes impecáveis, dos recordes batidos e dos fãs apaixonados, existe uma realidade que muita gente prefere não ver e que poucas pessoas têm coragem de expor. Hoje, a gente vai olhar além dos holofotes para entender o que realmente acontece dentro da indústria do K-pop. Um sistema que forma estrelas, mas também cobra um preço altíssimo de quem sonha com a fama. Preparados para conhecer o lado sujo dessa indústria? Então vem comigo. Oi, seja bem-vindo! Eu sou a Bruna e esse é o segundo vídeo de uma série que eu tô fazendo sobre K-pop. Se não viu o primeiro, vai lá e volta aqui, que eu prometo que tudo vai fazer muito mais sentido. Bom, eu já te expliquei que o K-pop virou muito mais do que música. Hoje, é uma indústria bilionária que movimenta fãs no mundo inteiro. Está aos poucos chegando nas premiações ocidentais e é responsável por alguma das maiores febres da cultura pop atual. Nada ali é por acaso, tudo é resultado de uma preparação milimetricamente calculada. A real é que o K-pop é incrível, mas ele também tem um sistema muito rígido por trás. Rola muito sacrifício até os idols chegarem aos palcos. Os idols não simplesmente acordam famosos. A maioria começa ainda criança. Entram como trainees em uma empresa e passam anos treinando sem nenhuma garantia de que vão debutar um dia. E não é só cantar e dançar não. É dieta rígida, treinos de 12 horas por dia, aulas de atuação, de idioma, de mídia. Basicamente uma escola ultra rigorosa para virar uma estrela. E se você acha que a pressão acaba quando o idol debuta, ela triplica. Depois de debutar, a cobrança não diminui, só muda de forma. Agora vem de todos os lados, dos fãs, da mídia, das empresas. Tem que estar sempre perfeito, sempre sorrindo, sempre entregando uma performance incrível. Não pode demonstrar cansaço, tristeza, nem parecer desconectado por um segundo sequer. E aí que entram questões sérias, que muitas vezes são ignoradas ou tratadas como tabu dentro da indústria. A exaustão física por conta de agendas lotadas, a ansiedade por tentar corresponder a expectativas irreais, a pressão estética constante, a cultura da dieta e dos transtornos alimentares é extremamente normalizada. E cobranças surgem quando artistas não seguem o padrão de magreza esperado. 그러니까 7kg를 그러니까 무조건 빼야 된대. 빼야 그 쇼케이스를 쓸 수 있대. As cirurgias plásticas muitas vezes não são uma escolha pessoal, mas uma exigência para que o idol possa debutar. Em muitos casos, mudar o rosto, o corpo, a imagem, se transformar em um produto mais atraente, se torna uma condição imposta desde o pré-debut. Tudo isso afeta muito a saúde mentais dos idols, de uma forma bem profunda. Infelizmente, existem casos extremos. Alguns artistas já precisaram pausar suas carreiras por motivos de saúde mental ou física, enquanto outros nos deixaram tragicamente, reacendendo os debates sobre os limites da indústria e o cuidado que ainda falta com esses profissionais. 괜찮은 척하는데도 외로워 홀로 다른 곳을 바라보며 Muita gente já ouviu falar dos contratos de escravidão, que amarram os idols por anos, muitas vezes sem direitos básicos. Esses jovens assinam contratos que, muitas vezes, não têm fim, literalmente. Eles entram devendo para a empresa porque precisam pagar tudo: alojamento, comidas, aulas, roupas e até os clipes que eles aparecem. Um dos casos mais famosos disso foi o do TVXQ. 3 membros entraram com um processo contra a SM Entertainment, denunciando contratos de 13 anos, condições abusivas e lucros injustos. Eles trabalhavam sem parar, ganhavam uma fração minúscula do que geravam e ainda ficavam presos em cláusulas absurdas, sofrendo ameaças e punições caso fossem a público falar sobre. A Tati, que foi professora de história, falou um pouco sobre. Eu sei que existe um espaço, existe um momento cronológico na carreira em que eles não têm muito o que falar. É sim, senhor, amém, porque eles têm todas as decisões tomadas por eles. Em 2022, o grupo Luna também veio a público falar que mal recebia salário, mesmo depois de anos fazendo sucesso. Algumas integrantes precisavam pedir autorização até para visitar a família. E olha, se você acha que esses contratos abusivos já acabaram, infelizmente não. Mas com o tempo, algumas regras começaram a mudar, principalmente depois que os idols famosos falaram um pouco mais sobre. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. O K-pop é uma indústria incrível e cheia de talento, mas também tem desafios que precisam ser discutidos. Afinal, sucesso não deveria vir às custas da saúde de ninguém, nem dos idols, nem dos fãs. A segurança desses artistas também pode estar em jogo. Durante anos, crimes aconteceram nos bastidores, protegidos pelo silêncio, pelo medo e pela cultura de hierarquia rígida que domina o K-pop. A história do K-pop tem inúmeros relatos de abuso, exploração e negligência. Em 2019, o caso Burning Sun explodiu, envolvendo grandes nomes como o Seungri do Big Bang, em denúncias de prostituição, corrupção policial e violência sexual. Infelizmente, a impunidade é algo comum também em casos como esse. Enquanto isso, idols são cancelados por motivos banais. Tem idol que perde contrato por aparecer fumando, que sofre boicote por ter namorado, ou que é linchado online só por ter mostrado uma opinião. Mas a gente também tem que lembrar que a Coreia é um país super conservador, então a gente não pode usar a métrica do Brasil para os idols de lá.
A Dani, que é criadora de conteúdo e mora lá na Coreia, me contou um pouco sobre essas diferenças culturais. Que para as internacionais é motivo de cancelamento, e eles são bem diferentes. Nisso eu tô muito mais do lado internacional, né? Porque, enfim, eu acho que a gente crescendo fora da Coreia, a nossa cabeça funciona diferente da deles. A gente está aberta a muito mais debate social, querendo ou não, a Coreia ainda é muito atrasada nessas questões sociais. Então, questão de machismo, né, de homofobia, de apropriação cultural, etc. Eu acho que isso os coreanos tendem a não ligar muito, e os internacionais ligam muito mais para quando um idol, um ator, etc., tem alguma fala, né, problemática e tal, e isso, aí eu estou do lado, né, como eu falei, internacionais, tipo assim, são tópicos que, para mim, a Coreia tá vivendo muito atrás e precisa se atualizar. Nós, fãs brasileiros, em sua maioria, achamos um absurdo os motivos dos cancelamentos. Mas a gente tem que lembrar que somos fãs de um estilo musical asiático, que vem de uma cultura e até mesmo legislação muito diferente da nossa. Tem coisas que faz sentido aqui que não faz sentido lá e vice-versa. Então essa coisa do adolescente que sai, que fuma, que tira fotos beijando as pessoas, que vai pra balada, é uma coisa que é muito mais pavorosa na Coreia. Não é que eles não façam, mas a ideia do registro e de se tornar pública é mais pavoroso do que pra gente. Fazer coisa de gente normal não é a realidade desses idols, que muitas vezes são tratados como fantoches da indústria e até dos próprios fãs. Ser idol é praticamente abrir mão da vida pessoal. Tudo que eles fazem é vigiado, analisado e criticado. Paparazzis também existem por lá. E por mais que relacionamentos sejam super valorizados na cultura coreana, quando se trata de artistas, o jogo muda completamente. Qualquer interação entre idols de gêneros diferentes já vira motivo de rumor de namoro. E claro, quem mais sofre com isso, geralmente, são as mulheres. Em 2024, por exemplo, a Karina do Aespa teve que pedir desculpa por estar namorando, e logo depois o término foi noticiado pela mídia. É muita pressão pra cima de pessoas que só queriam viver um pouco. Uma outra questão que eu acho que tem muita diferença entre os dois, que daí eu também estou do lado dos internacionais, a questão dos idols não poderem namorar e eles não serem pessoas, né, eles literalmente serem ídolos, idolatria, então eles não podem errar, eles não podem namorar, eles não podem fazer coisas que pessoas normais fariam, e aí não eu comecei a perceber isso mais, tipo, depois. Antes, você só acha que assim, nossa, elas acham que vão namorar com eles, então por isso que eles não podem namorar. E, tipo, obviamente tem esse lado, mas é mais do que isso, assim, não é que pra elas, tipo, não é que eles são pessoas e que vão namorar com elas, então eles não podem namorar com outras pessoas. Não, é que nem são pessoas, sabe? O namoro entra no junto de outras coisas que eles não podem fazer porque eles são uma entidade ali em cima, sabe? Eles têm que manter o exemplo. Então, tipo, o namoro vai junto de não usar drogas e não fumar, e de não poder errar, e de não sei o que lá, porque, tipo, eles não são pessoas, então, tudo bem, eles podem, enfim, pessoas erram. Não, tipo, eles são considerados assim, eles têm que ser melhores do que pessoas normais, sabe? Colocar esses artistas em um pedestal é super perigoso, porque no momento que eles fazem algo fora do que os fãs esperam, tudo desmorona. A relação acaba ficando tóxica, cheia de cobrança exagerada, que não tem nada a ver com o que eles realmente podem ou deveriam oferecer. Isso se agrava ainda mais por causa das relações parassociais, que eu vou te explicar melhor no nosso próximo vídeo. Bom, a verdade é que, por trás dos palcos brilhantes, ainda existe um sistema que muitas vezes lucra com a juventude, a vulnerabilidade e o sofrimento desses artistas. O que parece ser um conto de fadas, na realidade pode ser um ambiente de exploração, abuso de poder e contratos desumanos, onde artistas são tratados mais como produtos do que como pessoas. O K-pop é arte, é talento, é dedicação. Mas reconhecer tudo isso também significa enxergar o que precisa mudar. A mudança começa quando a gente para de romantizar esse sofrimento e passa a exigir respeito para os idols, que são, antes de tudo, trabalhadores. E como qualquer outro, merecem ser tratados com dignidade. A Giovana, que é fã e jornalista e pesquisadora, me contou um pouco mais sobre. Eu acho que a gente pode aproveitar o lado bonito, mas a gente também tem que saber o que tem desse lado obscuro, né, como chamam, ou que a gente já sabe que tá ali, talvez uma coisa não obscura, mas algo que tá ali um pouco turvo, assim, você sabe que tá ali, mas você não vê diretamente. E é aí que a nossa responsabilidade como os fãs também entra. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre fandoms, relações parassociais e até que ponto o amor que a gente sente por um artista pode ser saudável ou virar um problema. Te espero lá!